Bom, a gente vai falar sobre dores e câncer, tá? Eu vou começar falando sobre câncer, falar um pouco, depois Raquel fala sobre tratamento e Glaucia fala sobre dores. Bom, vamos iniciar falando sobre a patologia, né? Que é o câncer. Proliferação anormal, descontrolada e autônoma, na qual as células reduzem ou perdem a capacidade de se diferenciarem em consequência de alterações nos genes que regulam o crescimento e diferenciação celular. Né? A gente sabe que é o crescimento, né, da célula sem controle e até formar um tumor, né? Em alguns casos tumor, no caso da leucemia é diferente. Salve. Bom, os tipos de câncer. O câncer ele pode se desenvolver em qualquer parte do nosso corpo, né? E os mais comuns são bexiga, cabeça, colo retal, colo do útero, esôfago, estômago, fígado, laringe, leucemia, linfoma, mama, ovário, ossos, pâncreas, pele, próstata, pulmão e tireoide. E tem outros mais, tá? Esses aí são só uns mais comuns assim. Causas do câncer. As causas do câncer são variadas, podendo ser externas ou internas ao organismo, estando ambas interrelacionadas. As causas externas relacionam-se ao meio ambiente e aos hábitos ou costumes próprios de um ambiente social e cultural, como tabagismo, hábitos alimentares, alcoolismo, hábitos sexuais, medicamentos e radiação solar. As causas internas são, na maioria das vezes, geneticamente pré-determinadas. Estão ligadas à capacidade do organismo de se defender das agressões externas. A gente está a todo momento recebendo, né, agressões. E cabe ao organismo da gente estar se defendendo disso. Né? Esses fatores causais podem interagir de várias formas, aumentando a probabilidade de transformações malignas nas células normais. Bom, os tratamentos convencionais que a gente tem são cirurgia, pode ser combinado também, né? Não é só um tipo de tratamento. Cirurgia, radioterapia, quimioterapia, terapia-alvo, hormonioterapia, imunoterapia, geniterapia e transplante de medula óssea. Né? Os mais comuns, assim, que a gente vê sempre acontecer, geralmente é cirurgia e logo depois radioterapia, quimioterapia, mas isso, eles agridem muito o organismo, né, da pessoa e agora já estão buscando outras coisas, tipo a imunoterapia, que é bem interessante. Raquel depois vai falar um pouco sobre isso. Eu acho que foi a Raquel. É você, Raquel. Então aqui vamos falar sobre o tratamento com magnetismo. Eu não tenho... Quem? Ah, Jesus. Foi. Ai, meu Deus. Nossa. Então, tratamento com magnetismo, né? Linfócito T. É um grupo de glóbulos brancos, né? Que são os leucócitos. Tem um antes desse? Eu apertei demais. Ah, então tá. Então, vamos lá. Nosso trabalho se baseia, né, através do tratamento de magnetismo, aí está dizendo que o trabalho se baseia nas técnicas utilizadas, né, em tratamento bem-sucedidos apresentados nos semes, né, nas necessidades detectadas pelo tato dos magnetizadores. Então eu ouço muito o Roberto falar, faça um bom tato, observa-se no tato, porque é muito importante desenvolver essa sensibilidade. O tato é uma sensibilidade, né? Eu costumo dizer que você parece que entra na alma da pessoa através do tato. Então, ele já está dizendo ali que é através dos tatos dos magnetizadores. Sempre trabalhando, né, o fortalecimento do sistema imunológico e a produção e maturação dos linfócitos T. Esse tratamento com os linfócitos T é proveniente da imunoterapia e tem por finalidade fazer com que o sistema imune do paciente conheça o tumor e
Então, linfócito T é um grupo de glóbulos brancos, né, que são os leucócitos, responsáveis pela defesa do organismo contra agentes desconhecidos. Seu papel principal como imunidade específica é imunidade celular, induzindo esse nome aí, né, que vocês estão vendo que a gente coloca aqui na autodestruição, né, que é apoptose, que é a destruição de células invadidas por vírus, bactérias intercelulares, danificadas ou cancerígenas. São produzidas na medula óssea e amadurecidas no timo. Apaguei. Próximo, né? Gente, primeiro deixa eu pegar esse próximo. Então tá. Continuando aqui no tratamento com o magnetismo, então para diminuir a agressividade e reduzir os tumores, também trabalhamos no momento da imposição e o seu encapsulamento. O que é isso? Quando Elaine conversou comigo, disse assim: Raquel, o que você faz? Eu trabalho bastante com eu e a nossa amiga Dani ali, a gente trabalha bastante com pessoas assim, né, com câncer, e é um tratamento demorado. E ela disse: o que você faz? Eu disse assim: olha, eu acho que cada magnetizador tem uma fórmula no momento de pensar de encapsulamento, né, de encapsular. Quando eu estou fazendo no momento da imposição, porque são dois tipos de imposições que fazemos. Nós fazemos a imposição com as mãos, depois dispersamos e depois fazemos pelo sopro quente. Eu faço no momento da mão, né? Quando eu estou fazendo a imposição com as mãos, eu mentalizo o local doente. Às vezes, quando possível, vejo o tumor e eu começo, naquele momento de cada imposição, a fazer o encapsulamento. Na minha concepção, eu plasmo os cilindros. Ele vem para mim em forma de cilindros. Eu costumo dizer que é como se fosse uma caneta sem a carga. Então eu começo, dependendo da posição que ele vai estar na minha visão, eu começo a dar o comando, junto com as imposições, eu começo a dar o comando para ele entrar nesse cilindro e entrar e automaticamente, eu não sei se eu vejo uma forma de... como é que eu vou explicar? Parece uma forma de silicone e tampa. Tampa as saídas e ele fica ali. E tem paciente que percebe isso, tem a percepção: olha, eu senti alguma coisa espremendo, apertando, e é por aí mesmo. Então a gente vai trabalhando, cada vez que vai trabalhar no paciente, você vai continuando e vai fazendo o encapsulamento. E isso é uma forma de não fazer com que o tumor não cresça, mas não se expanda, né? E toma grandes proporções. E a gente sabe que isso aí funciona muito bem. E na anterior falou, vai ser depois, né, do timo, né? Do timo. E então a gente faz esse encapsulamento, é um comando que nós damos, né? Quando o paciente faz a quimioterapia, ele fica realmente mais debilitado. Quando eu não sabia disso, quando eu comecei a tratar um paciente aqui, eu percebia que ele vinha com muita debilitação no fígado, um quadro de ansiedade bem elevado, e os rins debilitados, e o pâncreas bastante debilitado. Então eu falava assim: gente, tá tudo, parece que não resolveu da semana passada, mas eu não sabia que ele tinha feito quimioterapia. A partir daí, eu falava com o Roberto: hoje fulano está assim. E aí ele pediu que se inscrevesse na hora da entrevista, se a pessoa tinha feito ou não a quimioterapia. Então fica fácil, mais fácil para a gente, está escrito lá, né?
ou fulano ontem o paciente fez o tratamento de quimioterapia. Então a gente já trabalha, nesse momento, a gente faz os dispersivos longitudinais, que depois eu vou tentar passar aí para vocês, né, pessoalmente, ali ao vivo, e você vai fazendo pequenas imposições com dispersivos em cada centro de força, dando comando, né, deixando um pouco de fluido, ter cuidado para não ser demais também, né? E a partir desse momento, fazendo esse tratamento junto, né, com essa técnica, a gente começou a perceber que o quadro de ansiedade do paciente caía bem, ele dormia durante o tratamento e ficava bem durante a semana, até o transtorno do sono também, eles ficam muito ansiosos, eu não dormi bem. Então isso ajuda bastante após a imposição, né, antes de começar isso tudo, fazer esse alinhamento, depois dispersivos em todos os centros de força, ver os mais debilitados, e eu costumo fazer até no órgão também, né? Como eu percebia que ali estava, além dos centros de força debilitados, eu percebia os órgãos, eu fazia pequenas imposições, eu faço pequenas imposições com dispersivos. Depois você vai fazer as imposições mesmo, né, já junto com o encapsulamento. Isso é antes, né? E onde eu parei? Sendo necessário trabalhar com pouco de imposição em todos os centros de forças principais, aplicando em seguida alguns transversais, né? Mas deixando energia para o seu fortalecimento. Porque a gente sabe que a quimioterapia, ela abala demais o sistema físico da pessoa e até emocional mesmo, né? Então, a gente sabe que fazendo esse tratamento, essa imposição com alguns transversais, alguns dispersivos, né, transversais, dá um resultado legal. Como no magnetismo a gente tem que experimentar, e deu certo, a gente vai abraçando, né? Quando não dá, a gente vai transformando. Aí então as técnicas utilizadas, né, dentro do magnetismo para o tratamento do câncer. Então, eu até gostaria de fazer, né, aqui, se Roberto permitir, Roberto, depois que a forma de como é feito, né, para os alunos verem. Então a gente faz uma relação magnética junto já com a oração com a relação magnética, né, quer dizer, no meu caso a oração com a relação magnética, mas faz-se a oração, deixa o paciente tranquilo, né, e mostrando sempre confiança, dizendo que ele está sendo abraçado, que ele está sendo atendido, e que tudo aquelas impressões vão passar, que a gente tem que fazer isso, né, com muito carinho. Na oração, geralmente esse paciente, na oração ele nem consegue, ele já dorme. Na oração, eu digo assim, olha, meu amigo, você fica acordado, porque a gente tem que fazer a oração junto, mas ele vai ficando tão relaxado, mesmo com a quimioterapia, ele dorme. Então eu sigo, né? Eu sigo a relação magnética, que já fiz a relação magnética, já fiz o tato entre a relação magnética e a oração, né? E o tato. E aí que eu começo aquilo que eu falei lá atrás, né? Os dispersivos longitudinais, pegando todos os centros de força, os grandes e os menores, e vou fazendo os transversais em todos os centros de força, colocando em posições, mentalizando, né, para que aquele efeito da quimioterapia venha diminuir, né, e ele se sentir tranquilo, e fica mesmo. Então, depois disso tudo feito, a imposição do timo vem depois. Dupla imposição. A dupla imposição. É embaixo. Tá, ele ficou embaixo. Então, porque esse sopro quente aqui e o sopro frio, eu não consigo fazer. Eu faço primeiro o quê? Essa dupla imposição, antes desse aqui, eu faço o alinhamento. Depois eu vou fazer essa dupla imposição dos linfócitos. Eu costumo usar o osso da bacia, faço no fígado e depois eu peço o comando, né, para o timo amadurecer. Então eu faço nos dois, depois eu vou no timo e
dou o comando para amadurecer esses linfócitos, né, que a gente está pedindo para que eles se façam. Depois disso que eu termino de fazer esse tratamento, então eu vou para a imposição. Então é nessa imposição que eu faço o encapsulamento. Depois dessas imposições, que é mais ou menos assim, uns 10 imposições com o sopro frio, eu observo, faço o tato, observo, tá tudo ok, aí vou para o sopro quente, né? O sopro quente ele é bem concentrador mesmo. Então a gente faz que são 10 vezes também, que eu faço. Hoje eu já tinha diminuído para 5, porque conforme com o tempo eu fui percebendo que já não estava precisando mais tanto 10 vezes, eu já pulado para 5 vezes. Então eu faço esse sopro quente com o sopro frio, já fiz essa dupla imposição, volto novamente com os longitudinais, já fazendo o tato, para ver se ficou alguma desarmonia, né? E já observando o fígado, já nessas alturas, com aqueles transversais e as pequenas imposições, nos centros de força e nos órgãos, eu já percebo que já ficou legal, porque o paciente fica realmente, a ansiedade cai, assim, absurdamente, fica visível nesse paciente, né? Então eu volto pelos transversais, termino os longitudinais, ativante, bastante ativante. Por que bastante ativante? Porque foram feitas 2 imposição para o comando do encapsulamento, né? A imposição das células T, a imposição no tumor, né, na doença, e mais a imposição com mãos. Então a gente precisa fazer bastante ativante. Então eu trabalho muito o ativante. Terminando o ativante, eu vou pulando bem devagar para o calmante. E faço bastante, eu termino fazendo bastante calmante. Né? Terminando essa fase aí, eu dou uma observada de novo, termino lá embaixo nos pés, né? E vou para o perpendicular. Então, no perpendicular, eu costumo trabalhar bastante o calmante também, em todos os centros. E fica bacana. A gente percebe, é visível que sai bacana, né? Não sei se terminamos aqui, né? E os tipos de câncer já tratados pelo grupo são esses aí, né? A próstata, o estômago e mama. Ok? Agora é Gragal, né, Gragal? Pulando para Gragal. Então, tem alguma dúvida sobre alguma coisa que eu tenha falado aqui? Alguma dúvida aos meninos e meninas? Eu gostaria de fazer uma simulação. Passar para cá. Não, para aí. Eu gostaria de fazer uma simulação com um ser vivo, porque o Léo está debilitado na tarde de hoje, foi muito utilizado ontem. Eu garanto que eu vou ficar. Tá? Para com isso, garoto. Então, eu vou fazer a demonstração no qual eu tenho feito com esse paciente que já tem 1 ano, Roberto. Esse paciente, nossa, 1 ano já tratando conosco. Lembra? Porque nesse ínterim nós tratamos outros pacientes também. Mas esse é o que era carne e unha mesmo, né? O seu joelho separa. Se eu sossego que você hoje me fez chorar muito. Aquela frase. Aguenta, vou aproveitar para entender. Então, quando o paciente chega, ele já está lá na sala com as perninhas assim. Balança, então já chega. E quando ele vê a maca, ele já sente uma segurança, a gente percebe que ele já relaxa. Então, você vai esperar a oração, né, meu amor? Então, eu já entro, de lá para cá, já entro em relação magnética, já vou ajeitando, arrumando o paciente. Aí faço a oração,
depois da oração, então eu já observo, né, pelo tato, os centros debilitados por causa da quimioterapia, muitas das vezes, a maioria das vezes, né? Então eu já faço eu costumo, quando o paciente é muito grande, eu não consigo fazer isso aqui tudo de uma vez. Mas eu consigo já fazer de uma vez e, por último aqui, quando eu termino de fazer o alinhamento, eu termino com esse longitudinal aqui no coronário. Aí, nesse momento que eu já terminei esse alinhamento, né, que é o longitudinal, eu vou fazendo as pequenas imposições, mas é muito rápido. Eu acho que é coisa assim de... Para mim, deve dar mais ou menos uns 30 segundos. E vou fazendo como a marca eu coloco ela um pouquinho mais altinha, eu coloco... Senhora. Então eu dou o comando né, eu já faço a pequena imposição, vou trabalhando o ativante com o calmante, vou para aqui, faço a mesma coisa, vou para o laríngeo, faço a mesma coisa, vou para o cardíaco, mas muito sutil e dá bastante dispersão nesse momento. Aí vou para o gástrico e vou fazendo em todos os centros, né, principais. E termino com o esplênico também, fazendo a pequena imposição. Depois desse momento que eu termino a parte dos centros de força, eu já observei que o fígado não está legal, que o rins... Geralmente o magnetizador gosta que o paciente vire para poder observar mais. Eu consigo fazer isso. Eu consigo pegar por aqui e fazer imposição. Eu consigo localizar os rins. Então eu faço as pequenas imposições, fígado, pâncreas e baço. Então eu vou fazendo os dispersivos. Quando eu vejo que isso já terminou, como eu preciso virar, a senhora vai virar, eu faço novamente os longe... Oh, meu Deus! Eu vou cuidar, senhor joelho. Eu termino os longitudinais com o ativante, que eu falei para vocês, que eu fiz muita imposição, então eu faço bastante ativante. As laterais, agora eu vou explicar para vocês. O que são as laterais que a Rosane se interessou? Porque eu vejo, né, são vários pequenos centros de força que às vezes a gente não dá muita atenção porque a gente se apega muito assim, né, nos grandes, nos principais. Então eu faço isso. Eu trabalho bastante, vou me distanciando até chegar ao calmante. Vejo que está bom, faço umas 3, 4 vezes, vou para o outro lado. Né? Então eu faço a mesma coisa nas laterais. Então o pessoal aqui já vê que eu trabalho dessa forma. Então eu vejo que ficou bacana, termino, faço os transversais nos pés. Esse paciente eu preciso que ele vire. Então a senhora vai virar. Por favor. Que hoje eu creio que já não está mais com tumor, ele fica nessa direção aqui, que é do estômago, né, Roberto? Mas pegando é bem na base mesmo. Então aqui nesse momento eu já observo como é que está o tumor dele, né? Lá eu já fiz um encapsulamento, que eu não fiz as imposições aqui nela, né? Mas eu posso voltar e lembrar das imposições, né? Então o celular. Então o fígado, digamos que ela está de virada novamente, né, Cristina? Então no momento que eu estou fazendo o comando, antes dela virar, né? Antes do paciente virar, eu... Não, tadinha, fica aí quietinha. Fica aí quietinha. Você está gostando, né, Cristina? Cristina, na bolsinha. Então vamos lá, lado direito. Então eu faço eu pego aqui esse. Oi. No caso aí, para a célula T, né, é uma dupla imposição. Na bacia e no timo. Eu trabalho aqui, depois eu venho para aqui. Não. Aí eu venho para Ao aqui. mesmo tempo, você faz a imposição na bacia. Por que na bacia? Isso, gente, é importante, isso não saiu do nada, não. Na verdade, isso é baseado numa pesquisa da medicina, que é a imunoterapia. O que eles fazem? Eles tiram a célula tronco da pessoa que está com câncer,
trabalham essa célula-tronco, fazem que ela, né, aumente e aumenta, né, o linfócito T, e eles pegam esse linfócito T e injetam no sangue da pessoa. Isso faz o quê? Com que o sistema imunológico da pessoa se fortaleça e ataque, porque o linfócito T é o leucócito que consegue identificar a célula cancerígena, porque os outros leucócitos não passam batido, né? E aí, se o sistema imunológico estiver fortalecido, ele vai lá e identifica, né? O que a gente fez? Quando que a gente trouxe isso para o magnetismo? A gente, bom, se a célula-tronco ela é fornecida, né, ela é produzida, né? Se ela produz linfócito T, eu posso dar o comando para que essa célula-tronco produza o linfócito T, né? E onde é que é isso? Né? Normalmente a gente usa o osso ilíaco, que é o local onde tem mais essa produção, né? Então o linfócito T é produzido lá no osso ilíaco, né? Ele entra na corrente sanguínea e ele amadurece aonde? No timo, né? Então por isso que a imposição, como está escrito aqui, ela é dupla imposição. Com uma mão eu aumento a produção, né, do linfócito T, e com a outra mão eu dou o comando. Tudo isso é comando, gente. Tudo isso aí, né, é uma forma de comando que eu faço então o comando de maturação do linfócito T lá no timo. E com isso eu fortaleço, né, o sistema imunológico, e o próprio sistema imunológico vai se encarregar de atacar as células cancerígenas. Por isso que tem que ser uma dupla imposição. Na bacia, ou seja, no osso ilíaco e no timo. Tá. Então eu estava utilizando o fígado, né, e o osso da bacia, mas vamos fazer como o Roberto falou, né? Então a gente usa o osso da bacia, falando o que ele disse, e dando comando para o amadurecimento no timo da nossa amiga aqui, que está amadurecendo, né? Então tá. E aí faz os dispersivos, né? Porque todas as imposições precisa que a gente faça os dispersivos. Então, terminando essa parte, terminamos das imposições. Eu falei do fígado, né, da imposição do fígado, na necessidade de cada paciente. Agora, vira que depois eu fui direto no joelho, sem querer, querendo. Aí o paciente, acordo o paciente, que nessas alturas já está dormindo, acordo o paciente e vou fazer os longitudinais, já com o tato, né? Geralmente a pessoa vai e faz o tato, vê o que está precisando, se harmonizar, trabalhar mais. Eu faço assim, eu faço os longitudinais, os laterais, né, trabalhando todo, como um todo, não esquecendo jamais alguns magnetizadores conseguem pegar junto, mas às vezes eu preciso de fazer essa técnica aqui. Trabalho o humeral com os transversais, harmonizando o humeral com ativante calmante, depois eu vou para o membrane, faço a mesma coisa, depois eu vou para o básico, faço a mesma coisa. Eu vou deixar isso aqui por último, né? Eu não faço na hora, eu volto novamente, aí que eu vou na imposição no momento do tumor, né? No local do tumor, onde o paciente está sentindo os seus problemas. Então eu faço a imposição, conto mais ou menos assim, eu não fico muito tempo não, acho que 1 minuto para cada imposição, e dispersivos ativantes. Nesse caso aqui eu já faço só o ativante. Novamente, depois o sopro quente, você localiza e muitas das vezes a gente consegue pelo tato perceber se está legal, se está com muito, com mais, dá mais dispersivo, se você fez muita imposição. E em seguida o sopro quente, né? Então eu vou, mentalizo, a gente costuma ter uma água, né? Porque eu acho o sopro quente, né? A gente sente bastante. Tá bom, tá bom. Então, digamos que o problema é joelho, né? É joelho. Então, durante esse momento, acho que a gente fica tão já continuando os joelhos. Durante esse momento, a gente fica tão concentrado, né? Não é,
Roberto. Zé Roberto, Jacozinho. Que uma vez ele disse assim para mim, eu estava tão concentrada que ele estava minutos parado, né? E eu não percebi que ele estava ali junto de mim, porque você fica tão ali querendo dar o comando para queimar. E nesse momento, lá atrás você encapsulou, nesse momento você vai dar o comando para cauterizar. Então eu imagino, como eu sou uma marreteira de cozinheira, então eu fico imaginando fritando um bife. Então você coloca ali fritando um bife. Porque você quer o João, ele é maconeiro mecânico, ele arruma um jeito, eu como cozinheira, eu vou fazer. Então eu dou o comando, que eu digo, eu estou te fritando, eu estou te queimando, eu estou te queimando, eu estou te fritando, e você vai secar, você vai cauterizar, é uma cauterização mesmo. Na barriga secar. Na barriga secar. É impossível essa moça hoje, né? Você está me confundindo, né? Então, gente, esse é o momento do sopro quente que eu faço isso. Na imposição, não. Na imposição é o momento do encapsulamento. Quando eu estou fazendo a imposição, eu vou mentalizando aquele local ali que está, né, com a deficiência, com um nódulo, com um tumor, e aí vem na minha cabeça a forma de cilindro e coloco todo mundo lá dentro, aperto lá. E na imposição com o sopro quente, eu frito, eu queimo ele, queimo mesmo. Eu digo, você está queimando, você está sendo cauterizado, você não vai aumentar. Quer dizer, a criatura já está dentro de um cilindro. E eu ainda estou querendo queimar, que é para acabar mesmo, né? Que é para dar algo ao paciente e ele ir embora em nome de Jesus. Feliz da vida. Terminando isso, né, vem o sopro frio. Né? Eu costumo fazer um sopro frio só, mas às vezes, dependendo da quantidade de imposição, da força da imposição, às vezes eu dou até 2 sopros frios. Terminando isso aqui, que eu falei para vocês que eu já tinha trabalhado todos esses centros, eu vou novamente com agora ativante. Por que o ativante? Porque eu fiz a concentração. Então, os concentradores, né? Então eu vou só no nível ativante, trabalhando todos os centros, não esquecendo jamais do coronário e nem os centros, né, laterais. Terminando isso, eu vou termino novamente, como eu fiz lá no começo, no calmante. Então eu faço bastante calmante. Às vezes eu faço nos transversais, às vezes, né, no nível calmante, mas é raro. Aí eu termino nos secundários aqui, né, do tornozelo, com um ativante calmante e paro um pouco no calmante. Eu faço mais ou menos 10 em cada. Eu adoro o número 10, vocês já viram? Então eu faço 10 em cada. Então eu termino no calmante. E terminando isso, eu vou fazer a magnetização da água, que a gente faz em média 5 minutos. Terminando a magnetização, eu vou lá com o sacrifício agora do paciente, você vira que depois a gente vai cuidar desse joelho. Aí vamos para o perpendicular. Né? Ela não é preciso, mas o outro paciente, ele é grandão, a gente precisa do perpendicular. A água é no mínimo 5 minutos. No mínimo 5 minutos, né? Às vezes é mais. Às vezes é mais. Às vezes mais. Né? A distância eu faço mais tempo. Você quer que eu suba? Mas você não, pai, é porque você está legal na altura. Então eu termino, faço o perpendicular, a gente abaixa, termina aqui, porque tem pessoas que tem magnetizador que já faz uma vez só. Então eu faço isso, ativante, acalmante, sempre termino bastante com calmante. No final, todos eles eu termino bastante com calmante. Né? E como questão de lado esquerdo, que eu fico com um lado aqui, então eu faço termino aqui a mesma coisa com o reverso do esplênio, também terminando bastante com o calmante. O paciente sai joinha, pelo menos da minha ele sai joinha. Doa água e doa Deus. Esse é o tratamento que eu tenho feito com o paciente com câncer. Alguma dúvida? Ninguém com dúvida?
Ok, Roberto? Obrigada, tá, gente? Eu vou falar agora do caso das dores. Muito alto. Nós não abordamos muito a parte fisiológica, essa questão, porque nós não somos médicos, nenhuma do grupo, e nós não temos tanto conhecimento dessa parte fisiológica, de todos esses processos. A gente viu que também a questão do câncer é muito complexa, das dores também muito complexa. Hoje existem médicos que são especializados em dores, então tem tratamentos, tem uma gama de tratamentos hoje, uma gama de medicamentos, e não é uma questão tão simples. Mas assim, a gente trouxe algumas definições um pouco gerais para vocês terem uma ideia mais ou menos do que está envolvido. Ah, por Deus, estou fora da câmera. Fica de castigo aqui no meio. Bom, a dor, né, ela é definida de um modo geral como uma sensação desagradável, constituindo como um dos componentes essenciais do sistema de defesa do organismo. Isso do ponto de vista fisiológico, porque ela é uma resposta do organismo, ela é uma forma de aviso do organismo para quando há uma injúria ou quando há uma lesão no tecido, para que o cérebro envie, né, os comandos para que essa lesão seja corrigida. Então, é um sistema de defesa, ele faz parte do sistema de defesa do organismo. Ela fornece, então, o aviso do sistema nervoso para iniciar uma resposta motora para corrigir o prejuízo. Isso, essa definição da dor, ela está muito ligada com a questão fisiológica. Existe uma resposta mental, existe uma lesão, o sistema nervoso leva até o cérebro esse aviso e o cérebro manda uma resposta em forma das movimentações do sistema imunológico, tudo para proteger o organismo, para corrigir o problema. No entanto, a definição da dor ela é muito mais complexa. Eu encontrei muita coisa falando sobre isso, que ela é bastante subjetiva. Por exemplo, se a pessoa tem uma experiência na infância e como dor, e ela tem uma resposta muito negativa em relação a isso, toda vez que tiver uma dorzinha, por menor que seja, vai ser um escândalo, a pessoa vai ficar muito aflita, ela vai ter taquicardia, vai ter uma série de coisas associadas. Enquanto outras vai dizer, uma outra pessoa pode dizer, puxa, isso é uma bobagem, estou saindo da cama. Enquanto a outra pessoa vai encontrar talvez a mesma resposta numa dor similar, que é muito difícil de medir isso, porque ela depende muito dessa questão psicológica, além da fisiológica. Então, é por isso que quem trabalha com dor sabe que são envolvidos aspectos afetivos, aspectos emocionais e as experiências de cada um desses indivíduos, porque é a forma como ele lida com aquilo também, que às vezes vai piorar a situação, às vezes a pessoa sente uma dor maior, porque ela aciona uma série, ela tem taquicardia, ela tem uma série de coisas, às vezes você piora a sensação da dor, você vai sentir muito mais do que devia sentir se você se mantivesse calmo. Então, isso está tudo relacionado com as experiências desse indivíduo e com toda a questão emocional que está envolvido nesse processo. Mas é um processo que não temos nenhum tipo de problema no sistema fisiológico para sentir a dor. Nós sentimos a dor, né? Do ponto de vista fisiológico, nós temos esse tipo de interpretação bastante complexa. Agora, existem pessoas que têm algum tipo de deficiência no sistema de nocicepção e a pessoa realmente tem uma resposta completamente diferente, porque se ela não sente dor, inclusive isso causa problemas muito sérios, porque se a pessoa se machuca, ela não percebe, quando ela vai notar, ela já está num estado, às vezes, bem grave. Então, esse sistema é um sistema de proteção do organismo. Então, as dores fisiológicas, né, ela é chamada nocicepção. O primeiro processo da nocicepção é a decodificação dessas sensações. Se você se queima, se você se machuca, se você assim se corta, alguma coisa acontece, esses impulsos, o organismo ele percebe
impulsos elétricos, eles vão encaminhar esse aviso para o sistema nervoso e vai encaminhar até o cérebro, que vai acionar uma resposta. E, obviamente, é uma sensação que a gente vai ter com cada tipo de injúria, cada tipo de injúria que a gente vai receber. Uma vez instalado esse estímulo, né, diversas alterações neuroendócrinas acontecem, porque o cérebro vai mandar, vai acionar esse tipo de resposta. Então, vai haver uma hiperexcitabilidade do sistema nervoso central e periférico, que vai realmente acionar uma série de processos de proteção do organismo. Então, a dor, do ponto de vista fisiológico, ela é absolutamente normal e ela visa uma resposta rápida do organismo para que essa injúria não aumente, para que essa lesão não aumente. Agora, existe todo um processo complexo no caso das dores crônicas. No caso da dor aguda, ela tem uma função de alerta. Ela resulta, então, de uma lesão tecidual que desaparece assim que o organismo vai acionando. A gente vê, a gente se machuca no dia, a gente sente a dor. Às vezes, no dia seguinte, a gente já não estava sentindo dor, mas você se queima, tem uma queimadura leve, você sente uma dor terrível na hora, principalmente está na mão, que é muito irrigada. Mas, logo ela vai passando, vai melhorando. Por quê? Porque o organismo já vai, então ela já não tem mais necessidade de ficar sentindo aquilo. Então, assim que a lesão está corrigida, não tem nenhum problema. Agora, se é uma lesão, depende se ela é lesão mais funda, mais profunda, mais superficial. Então, esse quadro ele vai ser um pouco distinto. Mas, esse processo, ele tende a terminar. Agora, existem as dores crônicas. No caso da dor crônica, ela já é um pouco mais complexa. Um pouco não, parece que é muito complexa. Parece que ela causa no caso dessas dores que persistem, no caso, clinicamente, uma dor crônica é aquela que excede 6 meses de duração e que seja constante e intermitente. Então, ela normalmente está acionada a uma doença crônica. A pessoa, sei lá, ela tem uma úlcera. Então, ela sente dores constantes no estômago ou outros tipos de sensações. Então, ela já é crônica. Esse processo de dor já é crônico. Se ele vai persistindo, aí ele é classificado como uma dor crônica. E determinados tipos de dores, né, no caso as dores crônicas, elas causam algumas transformações nesse processo fisiológico de resposta, porque não é normal a pessoa ficar sentindo dor, por exemplo, todo dia. Isso já é uma alteração que ocorre no sistema nervoso e que é muito complexa, que os pesquisadores estão tentando entender ainda. Tem vários caminhos, vários meandros. Eu andei consultando e é melhor não entrar nisso, porque é muito complexo mesmo e a gente não tem competência para estar falando sobre isso. O que a gente mais tem competência para falar é sobre o magnetismo, sobre as experimentações, o que a gente tem feito aqui. E, claro, estudando e sabendo como isso funciona, como as doenças funcionam, nós vamos conseguir, às vezes, pensar e tentando em tratamentos que possam ser eficientes, pensando na lógica do processo daquela doença. Por isso que é muito importante que a gente estude. Nos tratamentos convencionais, normalmente se usa analgésico, é o mais comum. Todo mundo tem uma dor de cabeça, vai lá, toma uma neosaldina, toma algum outro remédio, que são bloqueadores do sistema nervoso. É claro que existem analgésicos que hoje já são bastante complexos, têm uma ação um pouco mais estendida, mas normalmente eles bloqueiam, eles fazem com que o cérebro não receba esse estímulo e não saiba da injúria. Então, você está com a dor, né, você toma um remédio e não é que você deixou de ter aquele problema, simplesmente você deixou de sentir, porque o sistema nervoso ele não vai receber esse estímulo. No caso das dores crônicas, se você tem uma úlcera e trata a úlcera, você vai deixar de sentir os problemas que a úlcera te dá. Então, normalmente, um dos tratamentos mais lógicos, né, é você tratar a doença que está te causando aquela dor.
Existem outros tratamentos que são disponíveis hoje, né? Que hoje existem médicos especializados na questão da dor e existem também alguns tratamentos que inclusive são recomendados pelos médicos. Muitos médicos alopatas hoje costumam recomendar, por exemplo, a acupuntura, que tem sido uma das mais recomendadas em alguns casos. Mas, por exemplo, no caso de dores no sistema ósseo muscular, às vezes encaminha para um fisioterapeuta, encaminha para um quiropraxista, um osteopata. Você vai fazer, se a causa da sua dor é um problema, um desvio na coluna, toda hora alguém está me avisando para voltar para cá, e eu vou indo embora. Se o problema é um problema de coluna, normalmente o médico acaba mesmo indicando um tratamento com algum outro especialista, ou vai indicar um tratamento, por exemplo, uma atividade física, vai caminhar na praia, vai fazer pilates. Normalmente pilates é um dos campeões hoje em dia. Vai fazer uma atividade que às vezes não vai causar um prejuízo, porque tem atividades que uma pessoa, por exemplo, que está com o joelho lesionado, ela não pode estar fazendo. Então, vai dar uma atividade que seja compatível com aquele tipo de problema e que vai ajudar a pessoa. Por exemplo, se você tem um problema de coluna e fortalece a musculatura, você vai ter menos dores, porque essa musculatura vai sustentar melhor o seu corpo, ou ela vai estar mais preparada e não vai ter tantos problemas. Então, existe uma gama de tratamentos hoje que ajudam, auxiliam no tratamento da dor. Eu vejo muito o magnetismo como mais um desses tratamentos que vão ajudar, no caso de uma dor crônica. Se você vai tratando com o magnetismo também essa doença, você vai fazendo com que essa dor vá amenizando. Nós tivemos aqui no Rio, foi inclusive o pessoal do Leôncio que organizou, ainda não estava aqui no magnetismo, foi um seminário sobre o Deleuze, principalmente falou muito sobre dores nesse encontro. Você acha que o Roberto falou sobre ele? Nesse seminário, estão disponíveis na página do Leôncio os vídeos do Jacó, do Adilson, nesse seminário. É interessante assistir, porque o Jacó, ele vai falando bastante, assim, mas tem umas horas que ele fala umas coisas muito significativas que é importante para a gente estar atento, né? E uma das coisas que ele falou, e realmente é importante a gente pensar, porque a dor, efetivamente, ela não é o nosso foco na hora de você tratar. Se a pessoa está com uma úlcera, o seu objetivo é de melhorar a úlcera. Mas se a pessoa chega com uma dor no estômago enorme, você vai fazer, você vai falar para ela, fica aí que eu vou fazer seu tratamento, você simplesmente ignora que está com dor e vai fazer o tratamento. O Jacó falou uma coisa que é interessante. Quando você tá com uma dor, você desorganiza todos os seus centros de força. Eu passei por isso quinta-feira. Fui fazer um tratamento de quiropraxia na quinta-feira de manhã, estava com vértebra rotacionada, a quiropata colocou no lugar, me deu um monte de dor, não consegui nem vir atender aqui à noite. Me desequilibrou inteira, porque eu comecei a sentir dor, chegou uma hora que eu estava com todos os centros desequilibrados. Então, assim, precisei dormir, deitar, descansar um pouco, colocar um alívio para melhorar. Então, assim, você fica desequilibrado. Então, você vai olhar o centro de força, fazer o tato magnético da pessoa, e você vai ver que ela vai estar toda desorganizada. Você fala, poxa, às vezes não é uma desorganização por causa de nenhuma doença, por causa do estado dela naquela semana. Às vezes é porque ela está com dor. Às vezes ela começou a sentir dor naquele dia e ficou com os centros de força todos desorganizados. Então, ele fala que a primeira coisa que você deve fazer, se a pessoa chega com bastante dor, não é o caso das dores que já são comuns. Por exemplo, uma pessoa que tem problema de coluna, às vezes tem dor todo dia. Aí você tem que tratar a dor no tratamento normal dela. Só que você não precisa dar prioridade para a dor primeiro. Então você pode fazer o tratamento normal. Então ele fala que a primeira coisa é você aliviar aquela dor com uma técnica que no meio do magnetismo se chama de arrastamento. Aí eu vou fazer uma demonstração para vocês saberem como é que é. Então, primeiro a gente trata essa dor, depois harmoniza
E aí depois, se é um paciente normal da casa, você vai fazer o tratamento dele. Então, perfeito. Você primeiro dá um alívio para a pessoa, para que ela consiga relaxar e poder absorver bem aquele tratamento que está sendo feito. Quer acrescentar alguma coisa, Roberto? E depois você faz o tratamento das desarmonias, que aí você pode fazer o tato logo que ela chega, mas assim, é muito provável que você encontre desorganizações que depois que você fizer a harmonização e alívio da dor, ela não vai estar mais harmonizada. E aí depois você vai fazer o tratamento normal, que normalmente as pessoas os nossos pacientes já têm o diagnóstico, já tem um tratamento que a gente vai fazendo, às vezes a gente muda uma coisa ou outra, mas a gente já tem um tratamento mais relacionado àquele caso. Bom, a gente não colocou em ordem, né, porque na verdade não é uma prescrição, é só para vocês saberem que tipos de técnicas a gente usa. A gente colocou até a relação magnética. Eu não vejo a relação magnética muito como uma técnica, mas na verdade ela é uma condição. A relação magnética é uma condição para você conseguir interagir no campo magnético da pessoa, e o tato magnético para você saber o que está errado com ela, né? Porque senão você vai tratar a sério. Você pode fazer um tratamento meio padrão, assim, para um tratamento geral de harmonização, mas você não vai estar tratando aqueles problemas que aquele paciente tem especificamente. Só o tato magnético vai conseguir vai trazer o tato magnético e, claro, uma conversa, né, as entrevistas com a pessoa, para saber que tipo de problema que ela tem. Eu vou fazer a demonstração. Cristina. Dor no ombro. Roberto foi aqui. Dor no ombro. Uma coisa importante da gente dizer antes de começar a demonstração esse livro ele foi traduzido, é um livro do Deleuze. O Deleuze é um pesquisador, eu coloquei aqui, ele é um pesquisador, é um magnetizador do século XIX. Ele nasceu em 1753 e morreu em 1835. Ele chegou, ele não foi mesmo discípulo do Mesmer, mas ele aprendeu com o Mesmer algumas coisas, participou de alguns trabalhos do Mesmer. Acho que ele chegou a ser, ficou com todas as outras coisas que eu li, não diz que ele ficou muito tempo, não. Sim, isso eu sei. Inclusive ele fez parte do círculo e desmaiou, não lembrava na hora, acho que ele teve um transtorno único. Mas ele acabou escrevendo esse livro, tem outro livro também que ele escreveu, sobre o magnetismo especificamente. Ele fala sobre as instruções práticas sobre o magnetismo. E nesse livro ele está trazendo, inclusive ele fala sobre sopro quente, ele fala sobre várias técnicas que a gente usa hoje, a gente dá outros nomes, mas conforme ele vai descrevendo, você vai perceber o que ele está fazendo. E o arrastamento é uma técnica que eu acho que o primeiro trabalho que os magnetistas tiveram relatos sobre esse tipo de procedimento foi com ele, e aí foram testando e vendo que funciona. E funciona mesmo. Por exemplo, vamos ao Roberto, se o paciente está com dor, se a pessoa chega com dor no ombro, né, você vai usar as duas mãos. Uma mão você concentra no local da dor, e com a outra arrasta. O Deleuze fala, arrasta o mal para fora do corpo, né? Então ele fala do mal, né? É uma linguagem do século XIX, mas eu penso nisso mesmo, eu penso assim, em tirar a dor, tirar a energia que está causando aquela dor, aquela energia densa que está no local parada, e vou fazendo e faço o arrastamento. E ao mesmo tempo eu estou injetando uma energia mais leve, que não está ali parada, quer dizer, que vai ajudar a movimentar. E, por exemplo, se há uma inflamação, você pode fazer sopro quente depois, mas, por exemplo, se a pessoa chega com dor, o ideal é que você faça primeiro o arrastamento e depois faça o sopro quente. Assim E o importante, por exemplo, no caso aqui do Roberto, no caso do braço, ele não tem nenhum centro de força dos principais, dos centrais, digamos assim, os mais importantes.
O importante, é importante que a gente vá até passe da mão ou passe do pé, se você está tirando pelo pé. Por quê? Porque senão você faz assim, né? Você pega aqui e faz isso. A pessoa vai ficar com dor no pulso, porque ela desloca mesmo. Tem casos relatados pelo Deleuze que são muito interessantes, que a pessoa dava um problema de estômago, ele começa, a pessoa para quem ele indicou o tratamento, ele conta que a pessoa foi fazer, depois a pessoa começou a ter dor no intestino, aí depois começou a ter dor na coxa, aí depois começou a ter dor na perna, no tornozelo, esqueci o nome do tornozelo, e aí depois saiu pelo pé. Então assim, ele foi arrastando mesmo. Então, para que a gente não corra o risco dessa dor se alojar no pulso, ela pode se dispersar mais fácil depois, mas vai deixar a pessoa, às vezes, o dia inteiro com dor no pulso. Esse não é o nosso interesse. A gente quer que a pessoa pare e sentir a dor. Então, você vai concentrar e vai jogar essa energia que está ali parada, densa, para fora do corpo da pessoa e injetar uma energia nova. E também fazer uns dispersivos transversais na região que você concentrou, porque pode ser que você tenha concentrado muito e aí aquela região não consiga dar conta de toda essa energia. Normalmente, né, eu acho que em todos os casos que eu fiz, eu concentrei ativante. Então você dispersa no ativante também. Já aconteceu, e o Deleuze descreve também em outros casos. Isso. Por exemplo, o Roberto está falando, se a dor for no pescoço, por exemplo, for aqui desse lado, você vai fazer esse processo pelo braço. Você tira pelo braço. E toma muito cuidado para não passar, porque se você for fazer por aqui, por que não faz por aqui? Porque aqui tem os centros de força principais e eles são órgãos, eles são focos, de vórtices de energia que puxam. Então você está passando lá com aquela energia que você quer jogar para fora do corpo e o cardíaco faz assim, ups, puxa. E aí você vai causar um distúrbio num centro de força sem necessidade. Ou num órgão. Então o ideal é que se, por exemplo, acontece, por exemplo, de tratar a coluna. Normalmente, eu passo pela lateral da perna, assim, ou até nessa região aqui, na verdade, para poder fugir do centro básico, para poder fugir do meio, para poder fugir de todos esses centros principais. E aí, claro, no final, você vai fazer uns dispersivos gerais, longitudinais, que aí você não corre o risco de ter ficado nada parado em lugar nenhum, então você vai dispersando bastante depois. Obrigada, Roberto. Aí só para finalizar, né? Todo mundo entendeu como que faz? É muito simples. Logo depois do seminário, eu comecei a testar isso em todo mundo. Todo mundo chegava em mim e falava, estou com dor. Eu falava, vem aqui, senta aqui. E começava a fazer. E, gente, funciona, vocês não têm ideia, funciona de uma maneira, assim, as pessoas chegarem chorando mal. Eu me lembro de uma paciente que chegou um dia chorando de dor. Aí eu falei para ela, não, isso já vai passar, tudo. Ela deitou, eu comecei a fazer, aí ela foi se acalmando, foi ficando tranquila, tudo. No final ela começou a chorar, eu falei assim, meu Deus, o que aconteceu? Aí ela falou assim, eu estou sem dor nenhuma, ela levantou e falou assim, eu estou sem dor nenhuma, eu falei assim, você está chorando agora porque você está sem dor? Ela falou assim, ela chegou chorando porque estava com dor, saiu chorando porque estava sem dor. Mas ela falou assim, não estou sentindo nada, nenhuma dor, nada, como é que você conseguiu? Ela ficou impressionada. Eu também, porque a gente fica surpresa. Apesar da gente saber que o magnetismo funciona, a gente tem confiança em fazer isso com vontade, quando você vê o resultado, às vezes você fala assim, nossa, deu tudo isso de resultado mesmo. Mas é muito impressionante porque em todos os casos, claro, tem casos que você não consegue tirar a dor completamente da pessoa, mas ameniza bastante. Então, e assim, também depende do tempo. Às vezes você faz rapidamente, sem tempo. E se a pessoa está com bastante dor, faz bastante arrastamento. Aí vai perguntando para a pessoa se a dor está melhorando, para você ter uma ideia e vai fazendo. Porque com vontade, assim, puxando mesmo a energia, você vai tirando aquilo do corpo. Com vontade, puxando, porque
essa energia mais densa, ela vai agarrar no seu campo magnético da sua mão e você puxa. Né? Tem algumas técnicas, por exemplo, tem uma técnica que o Adilson ensinou, circular, grande circular na barriga, aqui no intestino, quando a pessoa está com um problema intestinal, e você vai sentindo mesmo a energia grudando na sua mão, e você vai sentindo aquela roda e fazendo, e vai ficando mais pesado. É muito interessante, porque ela agarra mesmo na mão. Então você sente a energia no arrastamento agarrar na mão e você puxa para fora, e faz assim, para poder também você jogar mesmo e voltar com ela na sua mão. Então sempre mentaliza, que nem o Deleuze falou, um mal saindo, né, essa nomenclatura do século XIX, saindo da pessoa e ela injetando uma energia leve, de harmonia, que vá causar equilíbrio, por exemplo, se é um processo inflamatório, que vai deixar a região bem irrigada, para poder as células poderem se regenerar. E é isso. Aí tem algumas bibliografias que a gente utilizou, a gente também usou algumas coisas do vórtice, né, pesquisamos bastante o vórtice, e algumas coisas gerais sobre o Deleuze também. Mas assim, para entender o arrastamento, para você conhecer um pouco o trabalho do Deleuze, perceber também algumas outras técnicas que ele faz, é interessante ler esse livro, que é muito bom. Apesar de ele trazer muita coisa, e você só vai reconhecendo essas coisas depois de um tempo. Só para terminar, ele também fala do arrastamento com uma mão só. Por exemplo, vamos supor que eu esteja bem, assim, porque para você fazer outro passo, você tem que estar razoavelmente bem. Se você está com dor no estômago, tudo passando mal, tudo desequilibrado, você não vai conseguir se tratar. Mas se você está bem, está com uma dor no braço, fez uma lesão aqui, você consegue tratar você mesmo tratar. E aí você não tem duas mãos, entendeu? O seu braço tá... Eu já cheguei a usar a técnica do arrastamento com uma mão só. Então você concentra e depois você puxa. Você concentra e depois você puxa. Então é possível fazer a técnica do arrastamento com uma mão só. Ele relata no livro o caso de dores no estômago, que ele foi fazendo com uma mão só. E aí, pelo jeito que ele relata, dá a impressão que ele fez mesmo com uma mão só. Você concentra e depois você puxa. Então, você pode fazer conjugado, né, fazer os dois, né, e fazer com uma mão só. É mais fácil porque você dá um comando para uma mão e o outro comando para a outra. Então, essa mão você ativa para ela puxar essa energia densa, e essa daqui para doar uma energia mais suave, mais sutil, benéfica. Então, você vai conseguindo fazer isso ao mesmo tempo. Eu acho mais fácil com as duas mãos. E quando não dá para fazer o caminho todo, você faz uma parte, depois você continua no restante do corpo. Às vezes você, vamos supor que seja alguma coisa no estômago, você vai atirar por baixo. Então você sai para cá, vai dar para ir até o joelho. Se é uma pessoa grande, depois você vai e termina. Vai até ali, termina. Vai até ali, termina. Para sair pelo pé. Qual a pergunta? Casos de dor por infecção também, tipo dor de ouvido, dor de dente por infecção, você também pode... Já fiz também. Mas assim, para tirar a dor, depois você vai fazer o tratamento do problema. Aí, ou você faz em posição e depois transversais, né? Ou você faz sobre o quente. Então, no caso do ouvido, eu normalmente costumo usar introjeção. Eu tenho minha doação, ela é digital, então eu boto no ouvido da pessoa e mando energia para dentro. Depois eu fico de dor dispersadinha, às vezes não dá para dispersar, porque é muito intenso. Assim. Então você mentaliza aquela energia ali e trocando, e na dispersão eu mentalizo também aquela energia densa dali saindo. Mas primeiro eu arrasto a dor e depois faço... Mas porque a pessoa está com dor, se ela tiver com dor, ela fica desarmonizada. Então você alivia a dor, que ela fica mais calma e mais receptiva ao tratamento. Então eu sempre costumo fazer o arrastamento primeiro, mas eu não sei se as meninas têm alguma outra experiência. Mas o arrastamento eu já treinei com todo mundo que vocês possam imaginar, com a minha cachorra, com tudo. Mas era impressionante quando eu fazia, né? Ela estava com dores assim, e aí você vai fazendo, ela vai relaxando, dormir. Ela falou assim, funcionou. Aliás, ela foi a primeira que eu treinei depois do congresso. Mas funciona bastante. Então, assim, eu
Eu acho que é uma técnica excelente. Se você vai treinando, realmente puxar essa energia do ar e dá um resultado muito bom, assim, um resultado impressionante. Ah, sim, a gente vai colocar agora um vídeo do depoimento de uma das pacientes que trata com a gente aqui de câncer. Tenho 47 anos e eu fui diagnosticada com um adenocarcinoma no reto sigmoide. E fiz alguns exames, tomografia, PET scan, e eu tive um nódulo no pulmão, que foi uma metástase desse adenocarcinoma. Tive 3, depois apareceram mais 2 nódulos. Então, no total foram 3 nódulos no pulmão. Um grande e 2 pequenos, que eles chamavam de satélite. E uma linfonodomegalia no mediastino. E foi assim, um choque quando eu recebi o diagnóstico completo. Eu achei que fosse morrer, né? E no primeiro momento fiquei com medo, muito. Fiquei pensando muito na minha filha, que tem uma filha de 18 anos. E eu pensei muito nela. Mas não tive medo da morte. A morte em si não me amedronta. Eu não tenho medo. Eu só não queria deixar ela sozinha. Mas eu acho que assim, eu trabalhei a vida inteira, desde que ela nasceu, para que ela tivesse um relacionamento muito bom. Não sei se já é uma intuição. E eu sempre quis que os dois tivessem um relacionamento muito bom, porque caso um dia eu não estivesse mais, não consideraria físicos, nada. Absolutamente nada. Eu tive um sangramento, eu comecei a ter sangramentos, durante um ano, nas festas. Começou a sangrar, e eu achei que eu tivesse uma hemorroida. Então eu não dei muita importância. Qualquer dia eu vou ao médico, né? Eu fiquei assim um ano, sangrando. E eu fui fazer uma viagem com os meus amigos, que a gente tem um grupo de remo, a gente rema numa canoa havaiana. E eu fiz um esforço muito grande nesse dia que eu dar a volta numa ilha, remando de manhã. E à noite eu fui ao banheiro e tive uma hemorragia. E nesse meu grupo tinha um médico. E aí ele falou, isso foi no sábado, em outubro de 2016. Aí foi no sábado, aí no domingo, eu vim, né, e ele falou, olha, você vai procurar um proctologista o mais rápido possível, porque isso é sério. E na segunda-feira, da viagem, na segunda-feira eu consegui um proctologista, fui fazer a consulta e ela já me encaminhou para fazer uma colonoscopia no dia seguinte. E no dia seguinte o rapaz já disse que era câncer, só não sabia qual câncer que seria. Mas fora esse sangramento, eu não tive perda de peso, eu não me sentia cansada, eu não sentia dor, não sentia absolutamente nada, a não ser esse sangramento. Daí eu comecei as cirurgias. Eu fiz uma cirurgia de intestino, fiz uma mediastinoscopia, que foi uma cirurgia aqui, fiz uma cirurgia de pulmão e comecei a outubro. Então, a última cirurgia eu fiz 12 de abril de 2017 e comecei a quimioterapia em maio. Então, eu conhecia, nunca tinha ouvido falar de magnetismo. E eu tenho uma amiga que é fisioterapeuta
chamada Gláucia, que fazia magnetismo, que acho que ela é estudante de magnetismo, e chegou no Pilates, que ela também é professora de Pilates, e começou a falar, e ela ficou lembrando de mim o tempo todo, que ela sabia do meu caso. Isso foi numa quarta-feira, e na sexta-feira ela me falou desse magnetismo. E aí, você quer fazer? Eu falei, eu quero, né? Vamos lá, vamos ver o que é. Ela falou, no centro espírita. Eu falei, não tem problema, já conheci o espiritismo, já até frequentei assim, uma vez ou outra, uma casa espírita lá perto da minha casa, na Avenida Central. E ela conseguiu o e-mail do Roberto, eu mandei o e-mail do Roberto, aí no sábado eu vim e fiz isso tudo assim, uma semana. Fiz a entrevista e na segunda-feira eu estava fazendo tratamento. Eu fiz o tratamento, faço tratamento toda segunda aqui no Leôncio, e durante a semana eu fazia com a Patrícia e a distância, e assim, algumas vezes eu tive algumas percepções, que uma vez eu senti alguém colocando a mão na minha garganta aqui, que eu até assim, né, estava bem relaxada, e eu puxei a mão, essa mão que encostou aqui, eu puxei, né, porque que é isso? Foi uma coisa estranha. E tremores, né, em outras vezes, tremores no corpo tremia, e algumas vezes eu apagava, literalmente. Eu estava, né? Como se eu tivesse desligado, apertasse um botão, desliga, e aí depois, quando acabava, eu acordava. Né? Tinha dias que eu nem acordava, só acordava no dia seguinte, assim, uma sensação muito boa, descansada, bem relaxada, bem tranquila, até feliz. Muito. Até teve um episódio que eu sentia muito enjoo. O meu oncologista dizia que eu estava muito sensível à medicação. Ele falou, não é para você estar nesse estado de enjoo tão grande. E assim, eu só conseguia tomar a água magnetizada, né? Me sentia muito mal durante os 3 dias. Depois eu começava a melhorar. E teve um episódio que foi a penúltimo ciclo de quimioterapia, começou a me dar que eles chamam de, não é afta, tem um outro nome, que agora eu não vou lembrar, mas que assim, minha garganta ela foi fechando, eu não conseguia engolir nada porque eu engolia muito. Mucosite, esse é o nome. Me deu essa mucosite na garganta, no céu da boca, e o médico me passou assim, tanto assim de remédio, toma isso, toma isso, toma isso, toma isso, toma isso. Aí eu falei, não vou tomar nada disso. Eu evitei assim, tomar um remédio, porque eu achava assim, meu fígado já estava sobrecarregado. Se eu entupir de remédio, não vai aguentar. Então, eu mandei uma mensagem para a Patrícia, e aí ela falou, você vai tomando água magnetizada e vai passando na garganta. E isso foi numa sexta-feira, no sábado não tinha mais mucosite. Totalmente. Assim, posso dizer que eu sou uma pessoa antes, né? Aquele famoso antes e depois, aconteceu comigo. Né? Eu era uma pessoa assim, muito dura, ainda sou um pouquinho. Dificuldade de expressar sentimento, que eu não tinha paciência com as pessoas, não tinha mesmo. Assim, já que a pessoa que faz tudo muito rápido, eu ando rápido, eu peço rápido, e eu não tinha paciência com as pessoas que não iam tão rápido quanto eu. E agora eu aprendi a ir devagar, a dar valor para coisas que eu não dava antes. E a viver, eu acho que eu aprendi a viver. Que antes eu não vivia. Eu estava passando pela vida. E agora eu vivo. Consigo entender as pessoas. Não exigindo. Eu era muito exigente. Não exijo mais
nada de ninguém que puder ajudar. Quando vem os pensamentos ruins, eu tento colocar eles de lado, pensar nas coisas boas. E uma coisa muito importante, agradecer. Eu nunca agradeci nada. Eu achava que eu merecia as coisas que eu tinha, porque né, eu trabalhava para isso, eu estudei para isso. Eu tenho um casamento muito bom. Eu tenho um casamento muito bom porque eu mereço. Né? E eu não agradecia. Eu aprendi a agradecer. Eu aprendi o valor da oração. Também não rezava uma vez ou outra, mas agora é um hábito da minha vida. Um hábito muito bom. Isso me deu muita força, porque eu passei pelo tratamento de quimioterapia muito bem, de cabeça, assim. Eu não fiquei triste, eu não deprimi, eu não me perguntei por que isso aconteceu comigo. Então eu acho assim que o espiritismo, nessa parte, o magnetismo me ajudou muito a não me deixar levar, a ser forte, a passar por isso sem sofrer tanto. Né? É doloroso, mas eu consegui. Assim, tem os diagnósticos que cada vez que eu fazia um exame de sangue, que a gente tem um exame chamado CEA, que ele vai detectando o valor, né, que é assim, quanto de células cancerígenas ainda estão circulando pelo seu corpo. E aí, assim, eu comecei, antes da cirurgia, ele era 17, aí depois da cirurgia ele caiu para 14, depois que eu comecei a quimioterapia, na segunda sessão de quimioterapia, ele foi para 37, e aí eu desesperei, aí foi, né? E depois ele foi caindo, e ele chegou a 2,5. Não, assim, foi total magnetismo. Eu já estava fazendo magnetismo. E assim, ele foi caindo. E cada vez que eu pegava o exame de sangue, meu Deus, aí aquela choradeira, calma, Patrícia, calma, Roberto, tá caindo. E aí eu fiz uma tomografia, e aí já um nódulo tinha sumido. Esse satélite tinha sumido. Aí fazia de novo o exame de sangue e saía caindo. E ele foi para 2, sendo que o normal, o valor de referência é 3,5. Foi para 2. Então o oncologista brincou, né? Se eu fizer o SEI agora, o meu SEI vai dar mais alto que o seu. E depois a gente fez outra tomografia, fizemos um PET scan, que é um exame mais detalhado, já tinha sumido outro nódulo, então só restava um pulmão. O intestino foi tirado com a cirurgia. E no último PET scan que eu fiz, não tinha mais nada. E quando o médico, né, eu li aquele exame assim, de trás para frente, de cabeça para baixo, eu li acho que 1000 vezes aquele exame, e nada. Eu falei, não, eu devo estar, bom, vou esperar o médico, né, eu devo estar vendo alguma coisa errada. Eu acho que ainda tem alguma coisa, eu não acredito que não tenha nada. E aí o médico, quando eu dei o exame, e aí ele, você não tem nada mais que eu já tinha, não tem nada. Linfonodomegalia não tem mais, a atividade que o PET scan é um exame que ele capta as células cancerígenas no corpo. Então, assim, é engraçado que quando você faz um PET scan e você tem células cancerígenas, elas brilham. E o meu estava todo apagado, completamente. A única coisa acesa era o cérebro, né, que a gente pensa, e o coração. O resto estava tudo apagado. E foi detectado
scan, alguma atividade na cadeia ilíaca, que é desse lado. E assim, no último PET scan, totalmente apagado. E eu fico com medo, né? Por mais forte que seja, eu tenho medo. E o médico, quando ele pede para a gente esperar um pouquinho para ver se os exames estavam todos, né, bons, não precisaria fazer. E aí ele me dispensou com um sorriso. Isso deve ser, né, um bom sinal. Ele, não, tá tudo bem, apertou minha mão, até comentei com meu marido depois, olha, o médico me dispensou sorrindo. Acho que alguma coisa está certa. E aí, quando o meu oncologista falou, olha, não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Aí ele falou assim, eu comecei a chorar, né, porque eu sou chorona. E aí ele falou, calma, que até eu estou arrepiada. Eu vim para te dar um outro caminho, né, que a gente ia fazer depois disso, mas eu estou tendo surpresa, porque não sei o que eu vou fazer agora. E eu estou esperando para ver. E assim, eu também tenho um outro médico, que é o cirurgião de tórax, que me acompanha, né? E ele também falou que não sabe. Porque quando ele foi fazer minha cirurgia, apesar dele não ter uma religião, o Dr. Omar, que é maravilhoso, apesar dele não ter uma religião, ele fala que ele não opera sozinho, que, né, ele nunca está sozinho na sala de cirurgia. E ele abriu para tirar um pedaço do meu pulmão. E quando ele abriu, ele não tirou. Ele falou, fiz o que naquela hora seria melhor para você. Ele não mexeu em nada. Porque o tumor era grande, enorme, devia ter uns 5 centímetros. Estava numa região bem escondida, muito próxima do coração. Ele falou, eu tenho que tirar um pedaço do meu pulmão. Quando ele abriu, ele não tirou nada, só tirou uns pedacinhos para fazer uma biópsia mais aprofundada. E aí, quando o oncologista falava, você não tem nada, você não tem nada, você não tem nada, eu lembrei dele, falei, meu Deus, ele fez a coisa certa. Né? Alguém, alguma coisa, estava ali junto com ele realmente, e junto comigo também, né? Eu acredito. E assim, né? Cada vez mais acreditando que não existe coincidência, não existe o acaso, existe Deus e existem os sinais que Ele manda, as pessoas que Ele coloca na nossa vida, que hoje a gente chama de anjos, né? Que foi a minha amiga, foi a Cláudia, né? Que desde esse encontro, que ela foi fazer uma aula experimental. Né? E eu vim parar aqui e já fazer, e as pessoas daqui do Leôncio, que é toda noite, eu peço tanto por eles, e que assim, cada vez que eu venho aqui, eu me sinto melhor. E até as pessoas que estão comigo, né? Você entra lá de um jeito e sai de outro. Só agradecer. Agradecer o pessoal aqui, assim, agradeço todo dia. Peço, né, que o trabalho continue, porque muita gente que vem aqui, eu tenho certeza que consegue, que eu consegui, né? Consegue merecimento, tem merecimento, consegue a cura, consegue o alívio das aflições, das doenças. Eu quero, então eu pretendo, né, assim que o Dr. Alexandre, meu oncologista, me liberar de tudo, começar a fazer o magnetismo, para ajudar também. Verdade. Terminamos. Isso, o caso da Johnny, que nós vimos agora, é um caso
nós, o principal, e quando ela chegou para a gente, né, ela fez o tratamento ela demorou muito a fazer o tratamento, então já estava em metástase quando ela chegou para a gente. Por isso que o tratamento dela iniciou rápido, né? Normalmente tem uma fila de espera, né, mas nesses casos assim a gente percebe a necessidade, né? E foi uma coisa que ela chegou com o quadro de um tumor grande, né, no pulmão direito, e os linfonodos, que são pequenos nódulos, né, entre os pulmões, e ela já tinha dificuldade de respirar por conta disso. E assim, ela levou uma semana, porque ela tinha que fazer alguns exames, então ela levou uma semana para começar o tratamento. Quando ela chegou para o tratamento, ela já tinha outro tumor, que é o satélite, do outro pulmão. Então, os dois pulmões já com tumor, né? Então, para vocês verem a agressividade, né, do crescimento do tumor, né? Ela, para subir essa escada aqui, ela chegava aqui em cima sem ar, né, com dificuldade de respirar, né? E aí nós começamos então o tratamento, e aí a gente adotou essa estratégia de atender presencialmente às segundas-feiras, e nos outros dias nós temos ela não está aqui agora, é uma trabalhadora também da casa, a Patrícia, que atende à distância. E assim, como é que ela começou a tratar a distância? Ela era uma aluna aqui de vocês e começou a estudar. Assim como vocês estão estudando, né? E ela resolveu atender a mãe de uma amiga que pediu ajuda, e ela começou então, ela não tinha condições de ir todo dia no hospital, e ela começou a tratar a distância e começou a ter bons resultados. E ela inclusive preparou, trouxe para mim todas as técnicas que ela usou, qual foi a estratégia que ela usou, né? E essa mãe, ela praticamente ela teve alta para desencarnar em casa, né? Porque os médicos não viam mais condições nenhuma dela sobreviver. Já tinha, todos os remédios já faziam mais efeito, ela só estava com morfina. E aí ela começou a tratar, né? E aí a mãe estava inconsciente, né? Foi para casa inconsciente, e ela voltou a ter consciência e se despediu, teve tempo de se despedir dos filhos, né? E aí ela faz então o tratamento à distância com a Johnny, né? E todos os dias, fora a segunda-feira, ela foi atendida. Sim, Johnny também fez a parte dela, né? Quando ela fala ali, né? A mudança, né? Aquela tal mudança que a gente precisa, né? E aí por isso que magnetismo e espiritismo são ciências irmãs. Porque uma complementa a outra. Não há como, né? As duas serem dissociadas. Não tem como. Pode falar o que quiser aí fora, pode dizer que Kardec não acreditava mais em magnetismo, que ele não era mais materialista. Pode falar o que quiser. A verdade é paciente. Ela sobrevive a qualquer intempérie. Então não adianta ficar falando, né? A gente mostra, né? É um exemplo vivo, né? Como tantos outros que o magnetismo é capaz de produzir junto com o espiritismo. Eu posso junto. ter um depoimento? Pode, assim. E aí, essa questão, né, do magnetismo e espiritismo assim, é contundente, né? Porque assim, a gente está aqui numa sala, todos estão compreendendo, todos estão vendo, né, os resultados, né? A gente mostra aqui também como é que faz, como é que não faz, né? Aí tem gente que diz, não precisa de técnica, porque a gente não, quem precisa de técnica, a gente está no mundo espiritual, aqui não precisa, né? Porque a gente não tem condições. A gente tem condições, a gente mostra que tem. A gente mostra. É só aqui ver, né? A gente mostra o resultado, né? Façam então igual, né? Então a gente precisa, né, e aí, né, a gente tem que deixar claro isso, né, que o trabalho do magnetismo não é fácil. Não é fácil, né, porque vai ter gente que vai ridicularizar, tem gente com preconceito, né, tem gente que não sabe, mas o que é isso? O que é isso? Qual é o resultado disso? Ignorância. É uma ignorância que a gente vai, né, vencendo aos poucos, né, com paciência, com tranquilidade, fazendo o nosso trabalho,
né, estudando, comprovando que é fato, né? Aí um vai dizer assim, não, mas Kardec não acreditava mais nisso. Tá, mostra lá a revista espírita para ele então. Ó, aqui, profissão de férias de Kardec em relação ao magnetismo, espiritismo. Né? 2 meses antes de desencarnar ele fez isso, né? Então eu acho que não cabe muito, né, aqui a gente ficar nesse assunto. E se quiser continuar discutindo, tá bom, meu amigo, aqui os resultados. Né? E aqui a grande questão é que no magnetismo ele não está circunscrito a cada espírita, não. Porque como ciência, né, funciona aqui, as soluções em qualquer lugar, na sua casa também, na casa de vocês. Né? Eu tenho meu exemplo pessoal. Né? A nossa filha, né, fez uma cirurgia de ortognática, né? Para quem não sabe, é uma correção, né, tinha uma micrognatia e fez uma correção, né, para ajustar, né, a mordida dela. Né? E isso é uma cirurgia muito invasiva. Né? Então, primeiro ela fez uma preparação aqui no grupo, né, durante um mês, né, até a Dora que atendeu, e preparando ela para a cirurgia, né, fortalecendo a parte odontológica, fortalecendo esses vasos aqui, dessas questões, porque aqui é uma área que tem muitos vasos sanguíneos, né, então a hemorragia é muito forte. Né? Então, fez essa preparação e após a cirurgia, ela teve diversos atendimentos aqui, né, onde a gente trabalhou a questão, como é uma região que mexe muito, né, porque tem que deslocar, né, toda essa parte aqui, né, então solta tudo, né, é uma região que normalmente tem a questão do inchaço e a questão do ficar escuro, né, fica roxo, né, como se tivesse levado um soco, né, fica bem, né, ela não teve nada, assim, ela teve um inchaço, um pequeno inchaço, mas nenhum roxo, nenhum. Né? Inclusive ela faz tratamento no acompanhamento no fundão, né? Foi um médico do fundão que fez a cirurgia. A equipe deles, de ortodontistas, ficaram de queixo caído, não teve um roxo. Eu nunca vi isso. Né? Relato deles. Eu nunca vi isso. É impossível, né? Porque é uma região que normalmente, né, tem muitos vasos, tem muita, né, não teve nada. Né? Ela ficou um dia no hospital, né, praticamente no mesmo dia que no dia seguinte, né, ela já saiu, né, no CTI ela foi direto para casa, né, não nem passou para o quarto. Então teve uma recuperação, né, e aí qual o trabalho? Né? Água magnética, né, porque assim, você precisa, durante um tempo ela só usa alimentos líquidos, né? E aí você, né, trabalha a água, né, a limpeza, tudo, né? E foi saindo os pontos, né? E uma recuperação fantástica, né? Não teve um senão. Então isso a gente pode usar no nosso dia a dia, como a Elsa falou aqui, na questão das dores. Quantas vezes a gente tem problemas de dor ligada, estou com dor nas pernas, você vai lá, faz um arrastamento, a sua dor. E aí você faz isso, você pode, né, com essa ciência, melhorar muito a vida das pessoas e a própria vida. Você magnetiza a água, no culto, no celular magnetiza a água. Né? Então, elementos, são circunstâncias que você pode naturalmente utilizar no seu dia a dia. O magnetismo não é para ficar circunscrito a cada espírita, é uma ciência para a vida de vocês, para todos nós. E nós podemos usar isso e nós devemos usar. Né? Deus, né, não nos deu essas ferramentas à toa. A gente precisa aprender a utilizar no nosso dia a dia. Tá bom? Eu queria agradecer a presença de todos.